Olá, vou apresentar um artigo que foi desenvolvido durante a disciplina de estatística e que tem o seguinte título: Conservação e manutenção de pontes em duas mesorregiões do estado de Pernambuco, desafios e estratégias. Bom, para começar, é importante lembrar que as pontes são essenciais da nossa infraestrutura rodoviária. Elas garantem a conexão de regiões, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. Por isso, é fundamental fazer avaliações técnicas com frequência, de forma sistemática, para entender como está a condição dessa estrutura. Quando o cliente analisa os chamados sinais de manifestações patológicas, como trinca, fissuras, destacamento de concreto, de outros, parte, parte do concreto que se deslocam há também é, aços aparentes, daí vai. Conseguindo tomar decisões técnicas mais seguras e eficientes. Isso ajuda muito na hora de decidir se uma ponte precisa ser conservada, reforçada ou até mesmo substituída. Além disso, as ferramentas estatísticas são muito importantes para a gente tomar decisões mais assertivas no futuro. Elas ajudam a planejar e controlar melhor as manutenções e conservações das pontes. E não dá para falar de manutenção e conservação sem considerar o contexto maior, que é o planejamento e a gestão do bem construído. Ou seja, cuidar das pontes faz parte de um esforço mais amplo para garantir segurança, mobilidade e durabilidade nas nossas cidades e estradas. Então, como objetivo, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar como estão as condições estruturais das pontes localizadas no agreste sertão central de Pernambuco. E a ideia foi entender isso como base das manifestações patológicas que aparecem nessa estrutura. Além disso, buscar ferramentas estatísticas para analisar se essas pontes apresentam ou não danos e tentar identificar uma relação entre os tipos de problema encontradas, como fissuras e trincas, corrosão de armadura, aços aparentes, destacamento de concreto, em estado geral da estrutura. Então é possível ver nesse mapa como está distribuído os DROs daqui do estado de Pernambuco. Aqui está o mapa do terceiro DRO, terceiro distrito, DRO. E aqui também está o sexto distrito, que é o de Salgueiro, conhecido de Salgueiro. O anterior é Caruaru e aqui é de Salgueiro. Que a 460 é mais ou menos corta aqui para chegar até no Rio São Francisco. Então, para essa pesquisa, foi considerado um total de 111 pontes. Todas elas passaram por inspeções visuais feitas presencialmente, diretamente no local onde estão construídas. Já foram construídas, né? Então, para organizar melhor os dados, essas pontes foram agrupadas por lotes. Em cada DRO foi selecionado um lote onde se tem a maior quantidade de pontos naquela rodovia, tem a maior precisão para deslocamento entre cidades, a pessoa ali deslocar entre cidades. E E para analisar as informações coletadas, foi usado ferramentas de estatística, como a regressão linear simples e o coeficiente de relação Pearson, que nos ajudaram a identificar possíveis relações entre os danos observados e outros fatores estruturais.
Bom, aqui temos o gráfico comparando as manifestações patológicas observadas tanto nas pontes do terceiro draw e do sexto draw, DRO. Pode perceber que no terceiro draw, DRO, os problemas foram mais frequentes em todas as manifestações patológicas, tiveram maior quantidade comparado ao sexto DRO. Por exemplo, de umidade, é uma diferença muito grande quando tem 100% no terceiro draw, certo? DRO, e de umidade tem 45%. 45% comparado um com o outro. Resultados estatísticos agora. Esses gráficos mostram a distribuição das manifestações patológicas em cada uma das pontes analisadas, chamadas aqui de OAS. OAE, que é Obras de Artes Especiais. No canto superior esquerdo temos o gráfico de presença de armadura exposta com corrosão. A tendência mostra que para esse tipo de dano parece de forma mais concentrada em algumas estruturas específicas. Ao lado, vemos o desplacamento de concreto. A distribuição um pouco mais espalhada, mas a linha de tendência sugere que esse problema também é recorrente de algumas obras de arte especiais. Já no gráfico de eflorescência, aqui embaixo à esquerda, os pontos estão mais baixos, indicando uma menor incidência, nesse caso. E a linha de tendência confirma essa frequência menor. E por fim, o gráfico de fissuras ou trincas também mostra uma distribuição variada, mas com um padrão mais constante ao longo da estrutura. Então, esses gráficos ajudam a visualizar de forma mais clara como esses problemas estão distribuídos nas pontas e reforçam a importância da análise estatística para orientar ações de manutenções e reforço. Aqui temos o gráfico que representa a manifestação de patológica de umidade, ainda do terceiro DRO, e observa que a umidade está presente em várias, ou melhor, em todas as obras de arte especiais. E a linha de tendência confirma que esse problema é recorrente. Já abaixo temos a matriz de correlação, que mostra o grau de relação entre os diferentes tipos de dano encontrado. Por exemplo, a correlação entre a armadura exposta e o destacamento em concreto é muito forte, com valor de 0,9, o que indica que essas duas manifestações patológicas costumam parecer juntas. Uma é a correlação da outra. Também chama a atenção a correlação entre umidade e fluorescência, com um valor de 0,83. 0,83. O que faz sentido que essa umidade facilite esse tipo de manifestações patológicas. Já as outras correlações, como a fluorescência e a armadura exposta, são mais baixas, o que indica que nem sempre esses problemas ocorrem simultaneamente. Então, esses dados são importantes porque ajudam a entender melhor o comportamento estrutural das pontes e onde foca as ações de conservação e manutenção. Agora, resultado para o sexto DRO. Então, esses gráficos mostram a distribuição de manifestações patológicas nas pontes do sexto DRO, começando com o gráfico de armadura exposta e corrosão. Vemos que a ocorrência é mais concentrada em poucas estruturas. A linha de tendência é mais baixa, indicando menor frequência desse problema em comparação ao terceiro DRO.
O deslocamento em concreto também aparece de forma mais pontual, o destacamento em concreto, sem muitos casos críticos espalhados. E no gráfico da eflorescência, observando um comportamento semelhante ao do terceiro DRO. Poucos casos que reforçam que tem esse tipo de manifestação patológica não é tão recorrente na amostra analisada. Já no caso das fissuras ou trincas, a presença é relativamente baixa, distribuída de forma mais equilibrada entre as estruturas. De forma geral, os gráficos do sexto DRO indicam a situação estrutural mais controlada, com menos manifestações patológicas graves em comparação ao terceiro DRO. Isso pode indicar diferentes cuidados com a manutenção nas condições ambientais ou até mesmo nas características construtivas das OAS. Continuando ainda com o gráfico de umidade, percebendo que a distribuição é bem concentrada e, de forma geral, a incidência é baixa. Já na tabela, o que reforça o bom estado dessa estrutura nesse quesito. Então, já na tabela de correlação, um destaque que é a forte correlação entre a armadura exposta e o destacamento em concreto, que é de 0,98, o que mostra que esses dois problemas praticamente andam juntos na estrutura, onde um aparece consequência do outro. E as outras correlações também chamam a atenção. A relação entre umidade, fissuras ou trinca tem um valor de 0,64. E entre a umidade e a fluorescência também tem 0,54. Esses valores indicam que a umidade pode estar contribuindo para o surgimento de outros tipos de danos. No geral, os resultados indicam que, apesar do sexto DRO apresentar menos manifestações patológicas, ainda existem conexões importantes entre os tipos de dano, o que reforça a importância de um monitoramento contínuo entre essas estruturas. Bom, concluindo, com base nos resultados, foi observado que no terceiro DRO houve uma correlação forte entre a armadura exposta com corrosão e o desplacamento de concreto com valor de 0,9. Também foi identificada uma relação significativa entre umidade e fluorescência, que mostra que a umidade tem um papel importante no início e agravamento do processo de deteriorização, tanto na estrutura quanto na superfície. Já no sexto DRO, essa correlação entre a armadura exposta e o desplacamento em concreto foi ainda mais forte, chegando a 0,98, o que reforça que esses dois tipos de problemas estão muito ligados entre si. Além disso, a umidade também mostrou estar bastante relacionado com outras manifestações patológicas, como a fluorescência, que tem um 0,54, aí fissuras 0,64. Então, isso é uma ideia que a umidade é um fator agravante que, dada a deteriorização estrutural, funcionando como meio condutor para agentes agressivos como os coretos e gás carbônico. E obrigado.